Olá, eu sou Henrique Rodrigues e hoje estamos aqui pela Rede Júris para bater um papo um pouco melhor sobre a OAB, sobre como que é passar no exame, sobre as dificuldades. E ao meu lado eu tenho aqui o doutor Fabrício Teixeira e o doutor Josafá Almeida Araújo. Tudo bem, doutores? Bom dia, doutor Henrique. Bom dia. Pessoal, é o seguinte, o Fabrício, ele passou na OAB no 9º período da faculdade. E o doutor Josafá teve 18 tentativas até conseguir lograr êxito na OAB. Para vocês verem que não é assim, né? Algumas pessoas conseguem passar, outras não, mas isso não importa. Então, doutor Josafá, a que o senhor atribui ter tido tantas reprovações assim no exame de ordem? Doutor, eu não digo nem que eram reprovações, certo? Até porque na prova da OAB, a gente está lá buscando um título, buscando uma profissão de advogado, certo? Essas 18 vezes que eu atribuo é porque eu não fazia cursinho. Eu estudava sozinho e pegava algumas aulas 0800, como peguei várias vezes aqui no júri, e em outros cursinhos, que é a aula 0800. Ia lá, assistia 2, 3 aulas no final, quando estava próximo do certame, certo? E ia para a prova. Isso dificultava muito, porque é necessário que se faça o cursinho. Na última prova que eu passei, eu fiz o cursinho aqui na Rede Júris, certo? Inclusive ofertado pelo Dr. Gêmeos. E digo para vocês, certo? Alunos, para vocês bacharéis em Direito, tenta o cursinho, porque é o melhor caminho que você tem para fazer a sua prova. Por quê? O professor de cursinho está acostumado com isso, está acostumado em acompanhar as provas e tem todas as dicas necessárias para te dar, para que você possa ser aprovado. E só não passa na OAB quem desiste. Eu tenho orgulho de ter feito 18 provas na primeira fase e ter feito 5 provas na segunda fase, certo? Obrigado, doutor. Ou seja, fazer um curso realmente é um diferencial, né? E falar nisso, pessoal, se vocês querem fazer um curso para a OAB, é só entrar no link aqui embaixo da Rede Júris, tem preço muito bom, tanto presencial quanto online. Doutor, havia muita cobrança da família? Sim, a cobrança não é só da família. No meu caso específico, eu não tinha ninguém para me cobrar. A minha cobrança era interior, era minha mesmo. Mas, infelizmente, você, bacharel em Direito, você, aluno que faz prova da OAB, tem sempre um vizinho que vai te dizer: ah, o Fabrício passou no 9º período, o filho é de fulano passou no 8º período, o meu amigo fez o concurso para delegado, passou. Vai ser exemplos para te botar para baixo. Saia dessa, hein? Saia dessa. O importante é você. No meu caso, certo? A minha cobrança era interna. Eu tinha necessidade de ter OAB. Eu já militava na área do direito desde o 6º período, certo? E eu não tinha outra renda. A minha renda era o meu trabalho, que eu era estagiário. Então eu tinha aquela necessidade, eu tinha aquela cobrança. Daí, eu ia fazer a prova com ansiedade. Eu preciso passar, eu preciso passar, eu preciso passar. E o único prejudicado era eu mesmo. Por quê? Eu ficava com 39, ficava com 38. Quem fica com 39 e 38 não é falta de conhecimento, é ansiedade. E a ansiedade acaba com a sua prova. A prova não é sua inimiga, a prova é sua companheira. O teu colega que está do lado, ele não é teu concorrente. O maior concorrente você mesmo. Então, eu peço encarecidamente, vá para a prova com motivação, vá para a prova com tranquilidade, porque o HD está cheio, tua cabecinha já está cheia, você estudou, tá certo? E de repente você chega lá, olha a prova, lê a prova, não tenha paciência, não tenha discernimento de ler as questões, de ler os enunciados com calma, para que você possa, certo, definir. E ainda tem uma coisa mais grave em tudo isso aí. Nós temos aqui o tico e o teco. O que é isso? Chega na hora da prova, fica 2 questões. Você sabe mais ou menos qual é a questão. Aí fica aquele negócio. O tico fala, não, bota A. Aí o teco, bota B. Aí começa aquela agonia e você termina fazendo a opção negativa, a opção que não passa. E o mais grave aluno, o mais grave colega bacharel em Direito, que já é doutor, é que na hora da prova, certo? Na hora de passar das questões para o gabarito, aí vem aquele negócio, essa aqui está errada, eu vou alterar, não é A não, é B. E aí, meu amigo, não faça isso, não faça, porque o teu subconsciente, do teu HD, te disse é o A. Deixa o A, se você perder, se você não passar, mas você deixou o A. Obrigado, doutor. Exatamente, concordo em tudo que o senhor falou.
Sobre ansiedade, realmente, eu quando fiz a prova, estava muito ansioso e eu tenho certeza que se eu não tivesse me controlado, ia ter atrapalhado a minha prova. E outra coisa, eu tive um grande professor, que foi o Ramiro, que dá aula aqui também na Rede Júris, e ele falava isso. Gente, não desmarca a questão que você marcou. Se você viu que era o A, deixa A. Não vai pensar que é B depois, porque o seu subconsciente ele trabalha muito melhor. Então, deixe sempre aquela primeira questão marcada, que vai ser ela. Quantas pessoas eu não conheço que ficaram com 38 pontos, 39 pontos, e depois foram ver que tinha trocado de letra, e se não tivesse trocado, teria feito 40 pontos. Então, concordo com o senhor. Doutor, eu nisso aí. posso fazer uma observação? Sim, fica à vontade. Eu não gosto de citar nomes, mas esse eu vou citar. Aqui na Rede Júris teve um professor chamado Dr. João Batista. Ele me ensinou o caminho das pedras. A maioria dos professores aqui dizia, Josafá Baiano, que é meu apelido, certo? Olha, você tem muito conhecimento, por que não passa? E um dia o João sentou comigo, doutor João, aliás, sentou comigo e falou, vem cá, qual é a matéria que você tem mais dificuldade? Aonde que você está errando? Não é a matéria que você mais gosta. Eu falei, eu não tenho preferência, certo? Eu vou lá para fazer a prova, professor. Não, você tem alguma matéria, aí é que está, que te dá a maior dificuldade. Então nós achamos a matéria. Ele falou, olha, você vai estudar 40% do que você já sabe para sedimentar o teu conhecimento. E vai estudar 60% nessa dificuldade aí. Foi aí que fez o diferencial. Eu aprendi a fazer prova da OAB da primeira fase, certo? E eu sugiro a todas as pessoas que estão nos assistindo, certo? Seja para concurso, seja para OAB, seja para qualquer tipo de coisa. Vem fazer o curso, porque o curso é muito importante. Doutor, por fim, o senhor acha que, agora que o senhor já é advogado, certo? Tem alguma diferença, algum preconceito que o senhor vê na lida da vida entre o advogado que passou de primeira, no 9º período, e o advogado que passou na 18ª vez? Doutor, graças a Deus não. Até porque o cliente chega no teu escritório, não pergunta o número da tua OAB. Qual o número da tua OAB? Ele não pergunta. Quantas provas você fez? Ele também não pergunta. O diferencial que está aí é você dar um bom atendimento profissional, você ser ético, certo? E atender o teu cliente com dignidade e buscar o direito do teu cliente. Isso sim. Agora, a captação hoje está mais difícil. Bem mais difícil. O doutor Fabrício vai falar sobre isso. Tá ok? Essa captação de ir buscar o cliente, certo? Ela não vem com 1 ano, com 2, com 3, não. Isso aí vai acontecer você fazer uma carteira lá na frente, certo? Com 5, 6, 8, 10 anos. Principalmente eu, que não tenho nenhum parente da área jurídica, não tenho nenhum escritório. Eu sou parceiro, certo, de um escritório, o qual até eu agradeço essa pessoa, uma pessoa que acredita em mim, acreditou, tá certo? Eu sou muito grato a ele e nós estamos caminhando aí. Eu sugiro, não pensa, quando eu fui para a OAB, quando eu fui fazer a graduação, eu disse, bem, agora eu vou resolver minha vida financeira, vai melhorar, certo? Aí, graduei, certo? Continua a mesma coisa. E eu trabalhando, e estudando, certo? Com a condição financeira bastante ruim. Aí, quando eu tirar minha OAB, que está aqui, meu orgulho, ó, tenho um orgulho disso aqui, Vocês não sabem o que é fazer uma audiência, certo? Eu tenho orgulho, não é orgulho de vaidade, não. É orgulho profissional, porque deu trabalho para me conseguir, certo? Eu tenho orgulho com humildade, com muita humildade. Muito bom esse momento aqui. Agora eu vou falar com o doutor Fabrício, passou no 9º período na faculdade. Doutor, o que o senhor atribui ter passado ainda na faculdade e no 9º período? Como todo mundo, né, eu acredito que eu também tive as minhas dificuldades, né. Claro que eu me preparei bastante para isso, né, não foi assim tão fácil, né, chegar lá no 9º período e conseguir passar. Tive toda uma preparação, né, tanto psicológica, eu diria que eu era o meu próprio monstro naquele momento, né. Sim. Que a gente fica na ansiedade, nós vemos nossos amigos, né, aprovando de primeira e a gente fica nervoso, a gente fica confuso, às vezes a gente entra em conflito interno, mas tudo foi uma questão de preparação mesmo.
eu procurei, né, um cursinho, obviamente, porque eu não me sentia seguro para organizar os meus estudos, até mesmo porque eu tinha um estágio, eu tinha um trabalho que nada tinha a ver naquela época com o direito. Eu tive que abrir mão do trabalho, eu tive que ficar só no estágio. Então aí eu percebi que eu precisava de ajuda, né, para ministrar esse estudo, para me preparar para a OAB. Então, de fato, fazer um curso é muito importante, né? Que você vai ter alguém profissional, alguém que só faz isso para te auxiliar, te dar o caminho das pedras, né? Como diriam por aí. Sim, claro. Os professores de cursinho, por exemplo, eles já têm essa pegada, né? Eles sabem o que cai, o que mais o OAB vem a cobrar, né? De quem está aí querendo ser aprovado. Então, eles têm essa definição do que vai cair mais, qual a matéria que vai ser mais cobrada, o que você tem que estudar um pouco menos, o que você tem que estudar um pouco mais. Então, é dessa forma. Exatamente. Fabrício, como é que foi conciliar o estudo para a OAB, a faculdade com um monte de matérias que certamente tinha, TCC, trabalho, como você conseguiu, como você conciliou o tempo, principalmente? Foi terrível, né? Foi terrível. Como eu falo, eu era meu próprio monstro, né? Tinha dia que eu acordava e falava assim, nossa, cara, eu não vou conseguir. Você dormia? Praticamente eu dormia 3, 4 horas por dia quando eu conseguia dormir, né? Então eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir. Era desesperador. E eu chegava na faculdade, às vezes eu não conseguia pegar aula, e eu ficava pensando no TCC, ficava pensando nas questões que eu tinha que estudar, que tinha que ir para o cursinho, tinha que conciliar o estágio. Foi complicado, mas é tudo uma questão de administração e de você lutar com aquela ansiedade, lutar com você mesmo. Eu acredito que você tem que aprender a controlar a sua ansiedade. Fora que você também tem que aprender a conciliar a sua vida, seus amigos, o trabalho, tudo, né? Sim. Você se arrepende de ter feito o nono? Você faria de novo? Ou você hoje vê que deixaria para o final do curso? Não, de forma alguma. Eu jamais deixaria para um pouco mais para frente. Eu acredito que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora certa. E também não desmereço quem não passou de primeira, não passou de segunda, não passou de quinta vez. Isso não significa nada, só significa Exatamente. que você tem que aprender a lidar com o seu monstro interno, né? Porque, de fato, é uma luta psicológica diária aí que você tem que batalhar com você mesmo. Mas se você se preparar, se você buscar o quanto antes preparar, eu não busquei me preparar muito antes, eu deixei mais para essa etapa final, porque de fato a OAB pede que a gente, né, só faça aí essa prova no nono período, né? Sim. Então eu deixei para fazer no momento certo e eu não faria em outro momento. Certo. Fabrício, doutor, e agora que o senhor já é advogado, né, está atuando, acabou de pegar a sua carteira da ordem, quais são as maiores dificuldades que você está enfrentando ou acha que vai enfrentar essa nova fase da vida como advogado? Eu acredito que a primeira dificuldade que a gente tem é porque quando a gente pega a OAB, a gente quer ser generalista, né? A gente quer fazer de tudo um pouco, como a gente fala, aquele médico clínico geral. Só porque aí a gente tem que escolher uma especialidade. Eu mesmo pretendo especializar agora em direito de família, que é uma área que eu me identifico mais. E acho que a segunda dificuldade que a gente tem é o network com o cliente, né? A captação de clientes, manter aquele contato com o cliente e fidelizar aquele cliente de fato, né? Porque hoje o mercado está bem, como que eu posso dizer, bem extenso, bem concorrido. Acredito que a gente tem 1.200.000 advogados, né? E cada vez só cresce mais. Então, mas tem espaço para todo mundo, certamente. Mas a gente tem que se preparar e ser o melhor naquela área que a gente escolhe, né? Para representar os nossos... Exatamente. Para finalizar, doutor, o senhor que já é advogado há 5 anos, poderia dar algumas dicas para tanto o doutor Fabrício, que acabou de se tornar advogado, quanto para os nossos amigos que estão assistindo, que certamente esse ano ou no ano que vem vão também virar advogados. Qual que é a dica do senhor que já está na área há muito tempo para a gente que está começando agora? Eu queria, antes disso, doutor, fazer uma observação. Graduando, bacharéis em Direito, doutores, certo? Só não passa na OAB quem desiste. Não desista nunca, certo? Vá atrás do seu sonho, busque seu sonho. Procura a rede de júris, venha fazer um cursinho. Agora, voltando à sua pergunta, doutor,
As maiores dificuldades, é isso, né? Que Então, a dica que o senhor dá para o advogado iniciante, o senhor já está há muito tempo na área, o seu conselho? tem ética, muita ética profissional, certo? Tratar o seu cliente com dignidade, com respeito, buscar o direito do teu cliente, porque o direito ele é dinâmico, é a melhor profissão do mundo com respeito às outras profissões. Eu sou apaixonado pelo direito, certo? E essa ética profissional não só com o cliente como o seu colega, certo? E fidelizar o teu cliente. Como é que você vai fidelizar o teu cliente? Dando um bom atendimento, prestando um bom serviço jurídico, entregando a tutela jurídica para ele que ele for buscar no teu escritório, certo? É mostrando para ele que você é um grande profissional. E ser profissional é justamente trabalhar com amor, com dedicação, com paixão, com respeito. Respeitar o teu colega numa audiência, respeitar o teu colega dentro de um processo, porque na hora da audiência, dentro do processo, nós não somos inimigos. Certo? Você defende o teu cliente, o interesse do teu cliente, e eu defendo o meu. Mas lá fora, certo? Somos profissionais. Fabrício, seja bem-vindo ao mundo do direito. Obrigado. Desejo a você e todos esses alunos que vão fazer prova do OAB e que serão os advogados, futuros advogados, que trilhem, certo, no caminho do direito. Porque o direito só existe para aqueles que buscam. O direito não existe para aqueles que dormem. Parabéns, garoto. Obrigado. 9º período, passou, menino novo. Imagina eu com 65 anos ter que concorrer, certo? Com um garoto desse que fala inglês, francês, Westwork, né? Não é brincadeira. Mas eu estou aí, garoto. Eu não desisto, porque meu lema é o seguinte: desistir jamais, nunca. Eu vou sempre estar na luta. Quero estar no mercado fazendo audiência, você de um lado e eu do outro. Ok, garoto? Muito obrigado. Agradeço a experiência. O senhor quer falar alguma coisa? Não. Então, muito obrigado pela participação. Doutor, Obrigado, Henrique. muito obrigado pela participação também. Obrigado, doutor. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem. Aqui embaixo está o link da Rede Júris, caso você queira fazer algum curso para a OAB, concurso público também. E caso tenha alguma pergunta, deixa aqui embaixo que a gente grava no próximo programa. Pode ser? Perfeito. Abraço.